Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui hoje para contar um testemunho e eu espero que vocês sejam edificados com esse testemunho, que vocês tenham esperança. Se vocês oram por familiares, se vocês oram pelos seus maridos, pelas suas mulheres, pelos seus filhos, enfim, para não perder a esperança de vocês, porque Deus é fiel e Ele cumpre, e Ele transforma, e Ele faz milagres, e Ele sempre vai fazer. Eu quero contar pra vocês em detalhado, mas vou tentar aqui não me embaralhar. Vamos lá. Pra quem não sabe, eu sou casada, me casei aqui nos Estados Unidos com um americano. E aqui normalmente é muito difícil as pessoas acreditarem em Jesus, em Deus. É bem difícil mesmo. E eu, infelizmente, quando eu conheci meu marido, ele não acreditava em Deus, não acreditava em Jesus, não acreditava em nada, só acreditava que tinha um poder maior nos céus, enfim, no universo, enfim, essas coisas. Quando a gente se conheceu, eu não estava tão próxima de Deus, né? Eu tinha me afastado, estava aqui nos Estados Unidos há pouco tempo, então eu tava vendo ainda muitas coisas e ele me falou desde o início, olha, eu não acredito, você é cristã, mas eu não acredito, tá? Então se isso for um problema, melhor a gente nem começar, mas eu falei assim, não, tá tudo bem. Por mais que eu acredite em Deus, tá tudo bem. Então, tipo assim, na minha mente ficou, bom, eu vou seguir, sabe? Eu vou seguir nesse relacionamento, por mais que agora esteja no início e tudo mais, não sei como vai ser, o que vai dar. E se um dia eu voltar para os caminhos do Senhor novamente, eu acredito que Deus vai também transformar a vida dele. Era esse o meu pensamento. Eu sempre tinha uma fé, assim, na minha cabeça, sabe? Tipo assim, que se eu voltasse, ele também iria conhecer a Deus e tudo mais. Até porque a família dele, todas acreditam em Deus, iam pra igreja também. Ele nasceu na igreja, mas com o tempo, com o passar do tempo, das experiências dele, ele desacreditou muito. Ainda mais por isso do exército e tudo mais, e muitas pessoas também lá não, né, acreditavam. Enfim. E aí, gente, desde o início do nosso namoro, ele falou pra mim, olha, se você tá procurando alguém pra você ir de domingo pra igreja, pra você ir com crianças e tudo mais pra igreja, essa pessoa não sou eu. Não tenta me converter, não tenta me convencer pra igreja, porque eu não vou. Ele falava assim pra mim. Doía muito dentro do meu coração. Era muito chateante, eu não sei como se fala, mas até de lembrar hoje me dá um pouco assim, sabe? Porque pra ver o que Deus fez. E aí, então ele falava isso pra mim, falava toda vez pra mim, só que a gente começou a ficar um pouco mais próximo, por mais que ele me falava aquelas coisas, de outras maneiras ele me conquistava, sabe? A gente tava ficando bem próximos, então, tipo assim, por mais que ele não acreditava, eu queria seguir, sabe? Porque eu sentia alguma coisa dentro de mim que eu deveria continuar, que eu não deveria desistir. E aí, gente, desde o início do nosso namoro, por mais que eu não estivesse próxima de Deus e tal, eu ia uma vez ou outra pra igreja, eu convidava ele falava que não queria ir e tal. Uma vez ou outra eu ia pra igreja, eu convidava ele de novo e ele ia, mas ele não gostava. Ele, tipo assim, sabe? Tanto faz, tanto fez. E ele falava, olha, não me chama, sabe? Eu não quero, eu não gosto. Aí eu, tá bom, enfim, por mais que era chateante, sabe? Tá bom, mas toda vez que eu ia pra igreja, ele não ia comigo, eu chegava em casa, na casa dele, e eu ficava com aquela cara assim, sabe? Eu sei que talvez foi um pouquinho chato pra ele no início, mas eu acredito que isso também ajudou, porque ele sempre quis me agradar. Então ele começou a ver que eu tava assim chateada, ele começou a ir um pouco mais, por mais que ele não gostasse, ele estava indo por conta de mim no início. Mas, gente, querendo ou não, ele tava ali indo pra igreja e ele tava recebendo a palavra. Então, tipo assim, era já umas plantinhas, sabe, na mente dele. E aí, gente, depois eu tava numa igreja e eu saí dessa igreja e fui pra outra igreja, que aí foi onde eu me encontrei mais, gostei mais daquela igreja. Ele começou e também até gostou um pouco. Ele falou assim, achei melhor, sei lá, né? E aí, gente, eu comecei a ficar mais perto de Deus. Eu comecei a buscar mais a Deus. E aí, com essa minha aproximação mais de Deus, eu comecei a orar pela vida do Clayton, porque a gente não era casado ainda. Comecei a orar pela vida dele, para que Deus
salvasse ele, para que Deus colocasse no coração dele que ele precisa dele, que ele precisa conhecer a Jesus e tal. E eu sempre ia orando, gente. Quando a gente ia pra igreja, eu sempre orava por ele e tudo mais. Nunca deixei de orar por ele. E aí, foi quando, nessa época, eu saí do meu intercâmbio e eu fui morar com ele. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? Por quê? Minha saúde começou a ficar ruim, minha vida começou a dar um baralhaço, sabe? Porque eu não estava fazendo o que era certo, eu estava morando com uma pessoa que não era meu marido e tudo mais. Então, eu comecei realmente a me sentir muito mal e eu falei assim, não, eu preciso buscar Deus, eu preciso ver o que vai acontecer. E foi quando a gente decidiu casar. E ele falou pra mim assim, agora é hora da gente casar. Por mais que ele não era cristão e tudo mais, não acreditava nessas coisas de casamento e tal, ele falou assim, vamos casar. E a gente casou, gente. Depois que a gente casou, as coisas comigo e com Deus melhoraram muito. Eu comecei a buscar muito mais a Deus. E aí eu acho que teve um episódio que fez o Clayton realmente ver que Deus existia e fez com que ele quisesse, sabe, conhecer a Deus e tal. E aí foi quando a gente já tinha se casado, no mesmo mês, eu acho, que a gente se casou. Eu tive um episódio que eu fui lá na minha igreja e ele também tava lá comigo. Eu falei pra ele, olha, Cleiton, eu preciso pedir oração para as pessoas lá na frente, né? Pros anciões e tal. E tinha vários casais lá na frente. Eu poderia escolher qualquer um, mas eu escolhi um específico casal que eu estava sentindo no meu coração. E o Cleiton vendo toda aquela situação. Eu cheguei lá, eu comecei a chorar. E aí, nisso, a mulher falou assim, olha, se você não viesse até mim, eu iria até você, porque Deus me falou. E aí eu falei, ai meu Deus do céu, agora que eu vou chorar e tal. E aí, eu estava relutando pra ir pra pedir oração por causa do meu inglês, por conta do meu inglês. Que eu não ia conseguir falar, explicar o que eu queria de oração e tal. E eles perguntaram assim pra mim, assim, o que que você quer que a gente ore por você? Eu falei assim, olha, eu quero muito dizer, mas eu não sei como dizer isso em inglês. Eu ia falando isso em inglês, né? Porque eu ainda sei falar um pouco. E aí eles falaram assim, de onde você é? Eu falei assim, eu sou do Brasil. Ai, gente, eles falaram assim, nós somos brasileiros. Gente, numa igreja americana, eu não conhecia ninguém. Eu poderia ir qualquer outro casal e eu fui neles. E aí o Cleiton vendo aquela situação, o Cleiton falou, meu Deus, é Deus mesmo, Deus existe. Porque a Evelyn tava pedindo isso. Porque eu tava orando pra Deus, Deus manda alguém que possa me entender, possa me ajudar a orar por mim. Porque todas as igrejas que eu vou, todos são americanos, não consigo expressar o que eu preciso dizer e tal. E ele viu aquela toda a situação. E aí, gente, também eu plantando todas as noites aqui na nossa cama, orando de madrugada, orando de joelhos na cama, sabe? E ele vendo tudo aquilo. Eu realmente sendo o exemplo da minha casa, sabe? Orando pela vida dele, acordando de madrugada, jejuando, enfim. Isso realmente fez total diferença. E quando passou esse episódio, que ele viu o pessoal que era brasileiro e tudo mais, ele falou assim, Evelyn, eu já não posso mais. Eu já não posso continuar dessa forma. E eu acho que é o meu momento. Eu acho que é o meu momento, porque a gente viu todos esses testemunhos aqui na nossa igreja. Foi um episódio de testemunhos que a gente teve na nossa igreja, né? E ele viu todos os testemunhos que tinha lá. Ele falou assim, eu não consigo mais. É o meu momento. E ele foi lá na frente e aceitou Jesus. E aí, gente, imagina o quanto eu chorei. Eu chorei muito. E aí, depois que aceitou Jesus, a gente se aproximou mais das pessoas da nossa igreja, a gente se conectou mais com as pessoas da nossa igreja, a gente fez o curso para ser membros da nossa igreja. Ele tá servindo a nossa igreja para honra e glória de Deus. E domingo agora ele vai se batizar para honra e glória de Deus, gente. Então, é o que eu falo pra vocês, foi um grande processo. Eu poderia ter muito desistido do nosso relacionamento no início. Eu poderia muito ter falado assim, eu não quero. Isso não é pra mim, mas eu falei, não. Algo dentro de mim fala que ele vai aceitar Jesus, que ele vai, sabe, mudar, que ele vai transformar. E eu vou orar pela vida dele, gente. E eu orei pela vida dele muito. E eu tenho certeza que eu não me arrependo de nada. Todas as dores, todas as coisas que aconteceram na minha vida, tudo aconteceu por um propósito e eu sou tão grata a Deus porque
ele vem fazendo isso, sabe? E ver meu marido salvo, ver meu marido lendo a Bíblia todos os dias, que também foi uma coisa que transformou bastante, que no meio desse período que ele não tinha aceitado Jesus ainda, eu dei a Bíblia pra ele, e ele começou a ler. Então, tipo assim, foi de picadinhos e picadinhos, e ele começou a ir pra igreja muitas vezes comigo, mas também não ia e tudo mais, e chegou no momento que não tinha mais pra onde ele fugir, gente, e Deus fez. Então, eu falo pra vocês, se vocês estão orando por alguém, não desista, continua, porque Deus é fiel e Deus pode sim salvar, Deus pode sim transformar e Ele pode fazer o que for, porque nada é impossível pra Ele. Amém? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse testemunho. Se vocês gostaram, deixa aqui também um like de vocês e tenham esperança, tenham fé, porque Deus é fiel.